A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 29, nos versículos de 1 a 35. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Então, o que acontece aqui? Jacó estava obedecendo a ordem de seu pai Isaque. Estava viajando 900 quilômetros em direção a Harã para encontrar os parentes de Rebeca, de sua mãe, e para ter uma esposa, para buscar uma esposa, né? Para ser abençoado com uma esposa. E ele para e olha um poço. O que eu falo? Que as mulheres ouvem e os homens veem, olham. Olhou e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Então, o que ele está vendo? Ele está vendo um poço fechado. E já tem fila, já tem 3 rebanhos de ovelhas. Imagina, né, que as ovelhas estão tudo paradinha, quietinha, em silêncio. Não. Então, chamou atenção. Ele olhou, ele viu, ele observou. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Então, sim, isso aqui é óbvio. Tem um poço, tu leva os rebanhos para beber água do poço, mas tu não pode deixar o poço destampado. Só que tem uma grande pedra. Remova a pedra para que todos possam beber e dar água para os rebanhos. E aí depois coloca a pedra de volta no lugar. 4. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Então ele estava indo para Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Aqui eu tenho que explicar, né? Nós já estudamos. Labão era filho de Betuel, que era filho de Naor. Isso não é um erro. Isso aqui é uma forma de dizer descendente. Então, a tradução filho de Naor é descendente de Naor, parente de Naor, da família de Naor. Tu não precisa se apegar ipsis literis à palavra filho, porque para o judeu, ele usa da mesma forma, como Jesus, filho de Davi, né? É descendente da linhagem, parente, tá? É uma forma de incluir. Então, Labão era irmão de Rebeca. Rebeca era a mãe de Jacó. Betuel era o pai de Rebeca, o pai de Labão. E era filho de Naor. Então, era toda a família. Era o vô, né? O vô, o pai e o filho, né? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então, vocês conhecem Labão? É o Labão que é o pai da Raquel. E aí, de novo, ó, olhe, os homens olham. E Jacó olhou e ele viu Raquel. Lembra que Isaac viu Rebeca? Rebeca viu
um homem se aproximar, né? E aí ela colocou o véu. Raquel significa ovelha. E Raquel era filha de Labão. E Jacó viu, olhou Raquel. 7. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-los. Olha só, já chegou chegando. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Então, aqui temos uma situação. Estão todos perto do poço, ao redor do poço, mas não podem usufruir do poço. Não podem beber a água que está no poço. E aí tu lembra de Jesus conversando com a samaritana no poço, do lado do poço? Tu lembra dos poços que Isaac cavava e os filisteus entulhavam? Nós podemos fazer aqui uma analogia com o Senhor Jesus. Quantos estão ao redor do poço, mas não têm acesso à água viva que brota do poço, que não têm acesso à vida eterna? Estão vendo o poço, estão com sede, mas precisam de alguém que remova a pedra, para que eles tenham acesso à água viva, à água da vida, à água que jorra para uma fonte eterna, a água da eternidade, da vida eterna, da salvação. Então, olha o que vai acontecer agora. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então, Jacó, que estava pegando no pé do irmão, Jacó, que era pacato, caseiro, um rapaz solteiro, casto, quieto no canto dele, que habitava em tendas, né? Agora, quando ele viu Raquel, ele ficou forte, ficou poderoso e removeu a pedra. Não diz que os pastores ajudaram Jacó a remover a pedra. Não diz que Jacó teve a ajuda de um anjo, que aconteceu alguma coisa. Não, de um modo extraordinário, de uma forma demasiadamente, vamos dizer assim, impetuosa, ele agiu com força e removeu a pedra da boca do poço. Vou repetir. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Então, o Senhor Jesus nos deu acesso à água da vida, porque Ele é a própria água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, a minha oração é que tu não esteja perto do poço, mas que tu esteja bebendo a água do poço. Que tu não fique ao redor parado, esperando, vendo a vida passar, com sede, desfalecendo, cansado. Não, o Senhor Jesus já removeu essa pedra e já te deu água. Tu tem uma fonte que jorra para a vida eterna, a água viva, a água da vida. Então, todas essas ovelhas estavam perto do poço, mas não estavam bebendo água.
que nós venhamos a ser as ovelhas que bebem a água, que matam a sua sede. Nós somos ovelhas desse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que dá água para as ovelhas. Olha que incrível isso. Isaac ficou esperando o servo trazer Rebeca, né? E sim, foi uma bênção. Temos aí o vídeo e o capítulo. Tu pode acessar na playlist, né? Gênesis. Mas a gente sabe que o servo, ele peregrinou e ele foi parar do lado do poço. E foi ali, com sede, que Rebeca deu água para o servo de Abraão. Derramou, né? Inclinou o cântaro para que o servo bebesse e prontamente também deu água para os camelos. Então, o poço, essa simbologia do poço, da água, da vida, é muito forte em Gênesis. Vimos as contendas, as rixas, as invejas, as questões por causa do poço, porque o poço simboliza água. Dentro do poço tem água, e água é vida. Água é prosperidade, é alimento, né? Então, fica essa reflexão, né? O poço da água da vida, o poço da água viva, o poço que jorra para a vida eterna. E todos estavam perto do poço, mas havia uma pedra. E Jacó, de uma forma sobrenatural, incrível, extraordinária, ele remove a pedra do poço. 11. Feito isso, né, a remoção da pedra, Jacó beijou Raquel e erguendo a voz chorou. Vamos interpretar esse beijou Raquel como um beijo fraterno, um ósculo santo, um cumprimento de parentes, que naquele momento foi muito emocionante o reencontro, né? No caso, o encontro, porque eles não se conheciam, mas de serem parentes da mesma família. Jacó beijou Raquel e erguendo a voz chorou. Então, ele ficou muito emocionado. 12. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Então, olha que legal, eles conversaram, né? Tiveram tempo para conversar. 13. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então, de novo, ó, a mesma reação que Jacó teve ao beijar Raquel, Labão teve ao beijar e abraçar Jacó. Como parentes, familiares que se reencontram, né? Então Labão disse, de fato você é meu osso e minha carne. Então, família, né? Eles eram família, familiares, parentes, mesma parentela. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Então, tu lembra, um mês para ir, um mês para ficar, né? Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia também é chamada Leia. Não sei como tá na tua Bíblia. Na tua Bíblia tá Lia ou na tua Bíblia tá Leia? Não importa. Lia e Leia é o mesmo nome e o significado é exatamente igual. Cansada, triste. Olha isso, gente. Raquel, já falei, é ovelha, né? E Raquel era uma pastora, então ela era esperta, ativa, atenta, ágil, forte, né? Fico pensando Davi, que também era pastor de ovelhas, né? Que cuida do rebanho.
17. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Então, de um lado nós temos Lia, que era a mais velha, cansada, triste, olhos sem brilho, desanimada. Tinha uma tradução que dizia afatigada, fatigada, né? Raquel, tu vê, era ativa, era pastora, era bonita e formosa e era mais nova. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão. Vamos parar aqui. Um mês. Bom, primeiro o encontro foi emocionante, foi lindo, foi maravilhoso. Muito parecido com o do pai dele, né? E da mãe dele. A história que o servo de Abraão contou, então, é uma releitura da história que sim, ele deve ter ouvido diversas vezes. Então, foi emocionante, foi bonito. Ele teve aquela força descomunal para remover a pedra. Tá. Aí ele tá um mês na casa de Labão. Jacó amava Raquel. Jacó amava Raquel. O amor de Jacó era por Raquel. Jacó amava Raquel. E não tem o que fazer. Ele amava. Olha o que a Bíblia diz. Como Jacó amava Raquel. Daí tu tá lendo junto comigo, né? Tudo que aconteceu. O amor. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. A resposta, vamos combinar que não é muito legal. Mas lembrando quem é Labão, que foi aquele que viu, que colocou os olhos nas joias que o servo de Abraão deu para Rebeca e depois ganhou presentes, muitos presentes. E eu disse na ocasião do vídeo, eu disse, presta atenção em Labão, hein, porque ele vai voltar, lembra que eu falei? Então tá aqui, ó, é melhor dá-la a você do que a outro homem. Muitas outras palavras, respostas, comentários ele poderia ter dado, né? Afinal de contas, Jacó era parente, né? 20. Assim, por amor a Raquel. Tu tá ouvindo? Jacó amava Raquel. Agora no 20. Por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. Tá aí, claro, ele já falou que quer casar com a Raquel, né? E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então tu tá vendo, Jacó amava Raquel, ele quer casar com a Raquel, ele tem amor por Raquel, e trabalhar 7 anos pareceu nada, pouco para ele, porque ele amava Raquel. Então, tu tem alguma dúvida do quanto Jacó amava Raquel? Não, né? A Bíblia está repetindo, Moisés está reafirmando, reiterando que Jacó amava Raquel. Guarda isso. 21. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Então tu imagina, né, o quanto ele amava Raquel, que 7 anos trabalhando para Labão foi nada, foi pouco. Porque aqui eu tenho que explicar para vocês, né, quando um homem queria casar com uma mulher, uma donzela, uma moça virgem, ele tinha que pagar um dote, que era uma quantia bem alta para ter direito, né? Ou sei lá, se é uma forma de agradar, de compensar, de honrar, fazia parte da tradição. Como Jacó não tinha como pagar o dote, ele trabalhou 7 anos por Raquel, tu entendeu? Essa
foi, vamos dizer assim, a forma dele cumprir a tradição de pagar um dote para Labão, para o sogro, tá? 22. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Aí tu vai dizer assim, como assim, Cândida? Ele amava a Raquel, ele tinha amor por Raquel, ele trabalhou por Raquel, ele queria casar com Raquel. E na noite de núpcias, o pai da Lia, ele queria a pastora, a bonita, a formosa, e ele recebeu a cansada, a triste, a de olhos sem brilho. Ele queria a mais nova, ele recebeu a mais velha. Aí tu pensa assim, ele acabou de ser enganado. Ele acabou de ser passado para trás. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Não sei aí na tua Bíblia, na minha está entre parênteses. Isso significa que esse comentário é posterior, né? É uma forma de... É um comentário, tá? Do texto. O teu tá entre parênteses. Então, o que acontece? Tá contando a história do casamento de Jacó com Lia. Mas, na verdade, Jacó achava que estava casando com a Raquel, porque ele tinha trabalhado 7 anos por Raquel, porque ele amava a Raquel, ele tinha amor por Raquel, ele queria casar com Raquel, né? Por isso que eu falei, presta atenção. Zilpa. Zilpa significa gota de mirra, ou mirra. 25. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Tu consegue imaginar isso? Tu ama a Raquel, tu quer casar com a Raquel, tu tem amor por Raquel, tu trabalha 7 anos por Raquel. E quando tu acorda, quem tá deitado contigo, quem passou a noite contigo, foi a Lia. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão, o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Ó, mais uma menção do amor a Raquel. Por que então o Senhor me enganou? Aí eu vou te falar. Deus é maravilhoso. Tu consegue entender o senso de humor de Deus? O bom humor de Deus? A ironia de Deus? Jacó estava experimentando, provando do seu próprio veneno. Ele enganou o próprio pai. E o irmão disse que ele tinha enganado. A gente viu que não era bem assim, mas agora ele está sendo enganado. Enganado pelo sogro. Ele estava experimentando ser passado para trás, provando do próprio veneno. A semente que ele semeou na vida do seu pai. E tu lembra que nós vimos? Ele enganou, ele mentiu 3 vezes. E agora a colheita chegou. E ele amava a Raquel. Então, tu imagina a dor. Claro, Labão tinha a gente já viu, né? Não era muito, vamos dizer, espiritual. Ele estava com os olhos nas coisas, nos bens. Mas aqui tu vê o tratamento de Deus com Jacó. Vamos dizer assim, a terapia, a cura, né, havia começado. Deus estava forjando Israel, o patriarca Jacó. Labão era muito esperto. Labão sabia muito bem o que ele estava fazendo. E é óbvio que ele sabia quem era Jacó e o que Jacó tinha aprontado, porque eram 900 quilômetros, mas tu sabe que
as fofocas, as histórias correm, né? É um que vai, é um que vem, é um que passa, é um que conta. Então, Labão era muito esperto. E a própria Rebeca sabia que o filho dela precisava, né, conviver com o irmão para aprender também, para se desenvolver. Eu vejo que Rebeca, como uma mãe zelosa, sabia da necessidade do filho, o que o filho precisava melhorar, crescer, aprender. E o tio ia ser, vamos dizer assim, o professor, tá? Então, por que então o Senhor me enganou? A resposta seria, porque Deus quer te curar, quer te transformar, quer te ensinar. 26. Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Agora é aquela parte que a gente diz assim, doeu nos dedos, levou nos dedos. Por quê? O que Jacó tinha feito? Roubado, tomado, se apossado do direito da primogenitura, da bênção da primogenitura e a bênção do próprio pai. Então, o que estava acontecendo aqui? A mais nova ia passar na frente da mais velha. A primogênita era Lia. Então, vamos dizer assim, a prioridade, a prerrogativa, a bênção era, a primazia era para Lia, que era a primogênita. E Raquel tinha que esperar, que era a mais nova. Então, de novo, olha se isso não é uma ironia, isso não é um bom humor, né? Um senso de humor de Deus. 27. Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Então aqui o que acontece? Aqui tem outra esperteza de Labão, porque havia toda uma tradição. E essa semana das núpcias não era algo secreto que nem hoje, uma lua de mel que tu vai para alguma cidade, algum país, algum hotel, algum lugar e tu só ficam os noivos lá. Não era assim que acontecia. Havia toda uma, vamos dizer assim, observação da família. Então, como eu posso falar isso? Jacó tinha que ter relações com Lia, e isso sempre tinha que ser não publicado, mas compartilhado, anunciado para os parentes. Por isso que a festa durava uma semana, 7 dias, né? Aí tinha, lembra que eu falei do dote, vinham os parentes, tudo isso acontecia. Mas aí tu fica pensando, né? Não veio a Rebeca e Isaac para a festa do casamento, né? Mas tá. O que acontece? Era a época, vamos dizer, que ela poderia engravidar. Porque aí ele ia ter essa obrigação, vamos dizer, de ter relações com a esposa durante esses 7 dias, 10 dias, depende do tempo que durasse o casamento. Ó, vou repetir para vocês entenderem. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Então, a semana seria 7 dias. Mas, às vezes, durava mais tempo. Dependia das posses, do dinheiro, do banquete, né? Depois, daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Então, aqui, Labão queria garantir que Lia tivesse um filho de Jacó. Porque se ele tivesse apenas passado aquela primeira noite e já recebesse Raquel, Jacó ia se ligar completamente a Raquel e Lia seria desprezada, descartada, ficaria fora, né? Então, o que Labão faz? Ele exige ou determina que Jacó se apegue a Lia, se una, tenha intimidade com a Lia, apenas com a Lia, na semana do casamento da primogênita. Então ele vai ter que honrar, comparecer, né,
cumprir suas obrigações com Lia. Ponto. E sim, isso deve ter sido bem difícil para ele. E ele começou a ser transformado a partir dessa experiência, né? 28. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. Então, vê se tu está acompanhando. Lia tinha uma serva chamada Zilpa. Então, a cansada, triste, de olhos sem brilho, esgotada, fadigada, tinha uma serva chamada Mirra, gota de mirra. A Raquel, que era bonita, formosa, pastora, ativa, mais jovem, ela tinha uma serva que se chamava Bila, que era modesta e tímida, tá? 30. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel. Vocês sublinharam, vocês marcaram, vocês enlaçaram quantas vezes a Bíblia diz que Jacó amava Raquel? Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Então, sim, ele cumpriu a parte dele. Trabalhou 14 anos para o sogro. 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia. Ou 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Aí aqui tu vai dizer assim, bah, a gente fica com pena, né? Porque ele amava Raquel. Mas existem regras, existem princípios. E a gente mostra a nossa fidelidade, a nossa obediência nas pequenas coisas, né? Deus vê o nosso coração. Então, o que a gente vê aqui? Que Deus, que o Senhor interveio. Ele agiu. Deus decide. Deus olhou para Lia e teve misericórdia. E olhou para Raquel e não gostou do que viu. Porque Deus é o doador da vida. Ele que exalta e é Ele que humilha. Ele que levanta. E é Ele que derruba. Ele remove e Ele estabelece. Então Ele doou a vida. Ele abençoou Lia com o dom da vida, da maternidade. Ao passo que Raquel foi amaldiçoada, né, com a esterilidade. Porque ser fecundo, multiplicar, é bênção. E esterilidade, infertilidade, é maldição. E lembra quando Abraão orou pela mulher do rei, das servas e tal, e elas passaram a conceber? Então, orou ao Senhor, foi uma intervenção divina, foi uma cura, foi uma bênção, quando elas puderam ter seus filhos. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição. Então, a Lia sofria mesmo, né? O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela acreditou que se ela desse um filho para Jacó iria amá-la. Apesar que ali em cima, no 30, diz, ele amava Raquel mais do que amava Lia. Então ele amava Lia, ele tinha carinho por Lia, né? Mas ele amava Raquel. Ruben quer dizer, eis aí um filho. Vejam, um filho, né? Eu tenho um filho. Essa era a expressão da alegria do coração de Lia, do contentamento, a realização dela. Isso que quer dizer Ruben. 33. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Bom, Simeão
é um nome que a gente conhece muito no Novo Testamento como Simão. É o mesmo nome, eu já expliquei isso para vocês. A questão é que um está em hebraico e o outro está em grego, tá? E o significado é ouvido, atendido, aquele que ouve, aquele que ouviu, aquele que atendeu, que foi atendido. Então ela colocou o nome de Simeão. 34. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Então, ela deu o nome para o terceiro filho de Levi. Levi significa isso que ela disse: unido, ligado, ajuntado. Eu vou me unir com meu marido vai se ligar a mim, nós vamos estar juntos, porque ela deu 3 filhos para ele. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Então, o que acontece? Ela deu 4 filhos para Jacó. A bênção do Senhor é que ele ia ter descendentes, que Deus ia multiplicar os seus descendentes. E Lia, a desprezada, a triste, abatida, cansada, que tinha os olhos sem brilho, deu 4 filhos para ele. Então, tu imagina que mais ou menos uns 4 anos aqui, né? Porque, né, a gente fica imaginando um filho por ano. E Raquel sem filhos nenhum. E Lia fazendo tudo o que Deus mandou. Porque essa era a ordem de Deus, né? Sede fecundos, multiplicar, povoar a terra, multiplicar a descendência. E ele amava Raquel. E depois disso não teve mais filhos. Ela deu 4 filhos para Jacó: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E aí a gente pensa: Caim e Abel, Esaú e Jacó, Lia e Raquel, irmãos, irmãs. E ela era temente a Deus, porque tu vê, o 4º filho, ela disse que ia louvar a Deus. Judá quer dizer isso: louvor, louvado, celebrado. Jesus é o leão da tribo de Judá. Bom, eu encerro assim o capítulo 29 de Gênesis. Se tu gostou, tu curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito, te inscreve.